Olá, como você está? Passou bem de ontem? E aí, fez as suas anotações? Ontem foi uma aula bem curtinha, que foi a aula sobre educação infantil. O nosso assunto hoje é BNCC no ensino fundamental. Gente, BNCC no ensino fundamental, vamos falar aí um pouquinho das disciplinas. É necessário que você anote o que é essencial de cada disciplina, tá bom? Nós estamos preparando para ser competitivos, para gabaritar as questões de BNCC e depois as de legislação educacional, tá? A BNCC, ela tem muitos detalhes, então é importante que a gente não perca nenhum detalhe. Lá no nosso curso, são 10 aulas sobre o ensino fundamental, explicando cada componente curricular exatamente. Mas aqui hoje você vai ter um acesso muito bom mesmo. Eu diria que é um super resumo das outras aulas. Então, fica, assiste e comenta. Deixa um like no vídeo. Mas olha, esse vídeo ele vai sair do ar rapidamente. Então, aproveita e reveja se necessário for. Certinho? Boa aula para você, vou compartilhar a minha tela, mas estou aqui, tá bom? Até mais, tchau, tchau. E aí, me digam, todo mundo animado aqui para a aula 2? A aula 1.2 dessa nossa introdução de BNCC é a respeito do ensino fundamental, tá? No ensino fundamental, gente, o ensino fundamental, ele é dividido em dois eixos, tá? Que são os anos iniciais e os anos finais da BNCC. Fundamental, ele tem, conforme a BNCC, a área do conhecimento, tá? Então, aqui, ó, vamos deixar maiorzinho aqui, ó, tá? Tem a área do conhecimento. Esta área do conhecimento, ela traz o componente curricular. Lembra quando a gente falava de disciplina? As disciplinas, português, matemática, história, não. Agora trocou o nome, agora é componente curricular. E são 4 os grandes eixos do componente curricular, tanto para os anos iniciais quanto para os anos finais. Eu tenho o primeiro eixo, linguagem. Segundo, tá? A segunda grande área, matemática. A terceira área, ciências da natureza. E a quarta área, ciências humanas. Então, vou aumentar mais um pouquinho aqui, ó, porque tem uma coisa que a gente precisa tomar atenção aqui, ok? Linguagens. Linguagens, eu tenho a língua portuguesa. Dentro dessa língua portuguesa, considera-se também para a educação indígena e a educação quilombola, a língua materna, tá bem? Arte é um componente curricular obrigatório. Educação física, ela passa a ser obrigatória, ela passa a ser um componente curricular da área de linguagens, porque tem a dança, tem a música, tem muita coisa que relacionado à arte e educação física faz uma interdisciplinaridade. E temos a língua inglesa. Vocês vão ver depois, lá no ensino médio, a língua espanhola. A língua espanhola também é obrigatória. No entanto, tá vendo? Por quê, gente? A língua espanhola, ela será obrigatória apenas, pega essa, hein? Apenas no ensino médio, tá? Preferencialmente, ok? Aqui nos anos iniciais e finais, fica aí a língua inglesa. A língua inglesa, ela vai ser obrigatória nos anos iniciais? Não, tá? Ela será obrigatória nos anos finais. Mas e se a escola quiser oferecer? Se a escola quiser oferecer, ela é optativa, mas ela não faz parte aqui da questão da obrigatoriedade, certinho? Matemática, gente, só pode ser matemática também. Ciências da natureza será ciências, enquanto ciências humanas vai ser geografia e história. Então, é disciplina, Maria Cláudia? É disciplina, só que o nome agora é componente curricular. Então, vamos para o próximo. Opa, deixa eu baixar aqui. O próximo, gente. Então, organização curricular. Isso cai em prova, tá? Cada área do conhecimento, ele tem competências específicas para ser desenvolvidas no ensino fundamental, tá bom? Então, como que é isso? Eu tenho a área
do conhecimento, linguagens. Dentro de linguagens, eu tenho língua portuguesa. Lá dentro de língua portuguesa, eu tenho uma competência específica, ler com fluência, ok? Ciências é melhor. Vamos pegar aqui, olha. Área do conhecimento, universo, ok? Competência específica dessa área universo. Universo, eu posso querer que a competência diferenciar planeta de satélites. Qual é o componente curricular? Ciências. Eu posso estudar em ciências ou posso estudar em geografia também, depende do contexto que eu pegar ali. Qual é a competência específica deste universo? Tá? É saber o que é uma lua, o que é um planeta, o que é um satélite natural, artificial. Então, é isso. A unidade temática, o objeto do conhecimento e qual a habilidade que estará sendo colocada ali para este aluno. Então, a organização curricular, gente, é igual a BNCC inteirinha. Parte do todo para a parte, da parte para o todo, tá? É assim que é. Então, vamos lá. Para assegurar o desenvolvimento das competências específicas, cada componente curricular apresenta um conjunto de habilidades e de objetos de conhecimento, ou seja, conteúdos, conceitos e processo, que por sua vez são organizados em unidade temática, tá? Essas habilidades que foram discutidas, os objetos de conhecimento e tudo isso já tem material. O ensino fundamental, nos anos iniciais. O que é desejável para os anos iniciais? A articulação com a experiência vivenciada na educação infantil. Então, a gente tem esse período de saída da educação infantil e entrada dos anos iniciais. Então, o primeiro ano, ele já está preparando o aluno para ser alfabetizado, porque até o segundo ano, essa alfabetização tem que estar consolidada. A sistematização e ampliação das experiências vivenciadas pelo aluno. Novas formas de relação com o mundo, incluindo, gente, a linguagem e a experiência estética. Então, para os anos iniciais, é necessário ele testar, ele mexer, ele moldar, ou seja, o trabalho com o concreto, para que ele elabore as hipóteses, ele confirme ou não a hipótese levantada, tá? E elabore conclusões a respeito disso. Então, vamos lá. Quando a gente tem um aluno, vou pegar aqui um exemplo que é muito bonitinho. Olha, vamos ensinar a letra A. Vamos ensinar a letra A para iniciar aí o processo de alfabetização. O que eu vou fazer? Eu vou dar essa criança massinha, nós vamos fazer o A riscado no chão, ele vai andar por cima do A, vai fazer o A com o corpinho dele, vai escrever o A com tinta, e aí assim ele vai construindo todas as hipóteses, vai achar na palavra abelha, quantos As tem na palavra abelha, quantas letrinhas A tem na palavra casa, e aí ele vai começar a formar a partir da parte, ele vai começar da palavra, ele vai para a frase, da frase ele vai para o texto, do texto ele já vai fazendo as suas próprias produções. É isso que é desejável para os anos iniciais, tá? Lá dentro dos anos iniciais, nós temos as linguagens, tá? Já falamos sobre o que é linguagem, o que é matemática, o que é ciências da natureza e as ciências humanas. Então, a alfabetização, ela tem que estar completa até o segundo ano. Então, até o segundo ano, o menino precisa ser alfabetizado e partir já estava construindo o seu letramento, ampliar esse letramento. Então, a alfabetização, gente, é uma prática linguística do letramento, ou seja, a oralidade, a leitura, a produção de texto contextualizado com aquilo. Sistematização da alfabetização nos 2 primeiros anos, com uma ortografia. Então, não é só a leitura, ele tem que ler e tem que escrever de maneira ortográfica, se estendendo para os demais anos do ensino fundamental. Essa questão da escrita, da produção de texto, ela é tão importante que a maioria dos concursos públicos hoje já está cobrando redação, porque muitos dos alunos, eles liam, eles escreviam, mas eles não produziam texto. E uma maneira de obrigar todos a aprenderem a produção de texto é relacionar isso com o mundo do trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Língua portuguesa. Então, o primeiro
E o segundo ano, alfabetiza, ok? Do primeiro até o terceiro ano, ele precisa ter uma fluência de leitura. Ele precisa ler a palavra completa, a sentença completa e ainda fazer a compreensão. Não é só a leitura, é a compreensão do significado, é o significante e o significado. E até o quinto ano, ele precisa estar com toda a parte ortográfica. Ele precisa aprender a escrever a palavra de maneira correta. Gente, eu tô lembrando aqui o tanto que a letra desses meninos estão feia no ensino fundamental. É uma coisa de doido, tá? Então vamos pegar firme, gente, ó. Ortografia, caligrafia precisam ser ensinados até o quinto ano. Então, a língua portuguesa, ela ainda traz a questão da contextualização dos gêneros, tá? Os gêneros literários na linguagem e no letramento. Então, os campos de atuação vai ser vida cotidiana, vida pública, artístico-literário, práticas de estudo e pesquisa. Tudo isso já está dentro do livro de português, tá bem? Além de no português ser cobrada ainda a cultura digital e o multiletramento, tá bom? Então, das TICs, o que é isso? Ok? O menino, ele nasce com o celular na mão, ele nasce com acesso à internet, só que ele precisa desenvolver uma cultura, porque senão é só ficar rolando o dedinho na tela. Tá? E a diversidade cultural. Então, essa diversidade cultural é a cultura do lugar em que ele vive. É a cultura produzida para a massa, ter acesso a filmes, a livros, tá? A jogos, a um culto, o popular, gente. Tá? A cultura das mídias, as culturas juvenis, ele precisa participar da vida social. E aí, se você der uma olhadinha nos livros de português dos anos iniciais, vocês verão que os textos selecionados, eles conversam muito com os alunos. Eles conversam muito, eles colocam ali um conto, um causo e vai perguntando para o aluno. Então, a primeira parte de introdução do capítulo é a parte que já começa a conversar, já puxa ali a questão da oralidade. Depois, entra com um texto, que já vai trabalhar os gêneros textuais. Desses gêneros textuais, ele valoriza a pesquisa. Então, vamos pesquisar sobre o assunto do texto. Tudo isso está lá. A gramática, ela existe também, tá? Mas ela é dosada, ela é de maneira contextualizada, é bem leve a gramática. Arte. A arte, ela vai ser obrigatória do primeiro ano até o 9º ano do ensino fundamental, tá? Então, ela está dividida em 4 eixos, tá bem? Artes visuais, dança, música e teatro. Então, o professor, gostando ou não, ele precisa passar pelos 4 eixos da arte. Então, qual é a intenção aí? A intenção é a interação dos alunos com um diálogo intercultural. É ele saber que existe outros tipos de arte, que existem muitos e muitos e muitos tipos de arte. E fazer trocas culturais também, tá? E favorecer, gente, o respeito às diferenças e às semelhanças e diferenças. A educação física, ela faz parte ainda de linguagens. Ela vai abordar práticas corporais. Mas o professor de educação física rola bola já era. Por quê? Agora ele precisa ter essa orientação aqui. Brincadeiras e jogos, esporte, ginástica, luta, dança e práticas corporais. Tudo isso entra em prática corporal. Lembra da educação física que era só futebol, vôlei ou queimada? Não pode mais. Tem que planejar de acordo com aquilo que nos orienta a BNCC. Em suas diversas formas de manifestação e possibilidades expressivas do sujeito, tá? Então, olha aqui, outro dia, uma professora de educação física levou para a aula dela um skate para falar sobre o fenômeno cultural do skate, né? E deu a possibilidade de alunos que não têm skate andar de skate. Então, veja bem, como que até essas práticas, agora o skate olímpico, essas práticas elas passam a fazer parte da aula de educação física. Então, deve ser diversificado, singular e, ao mesmo tempo, deve servir para todos.
A matemática. A matemática, gente, é onde se tem o maior problema nas avaliações externas de uma maneira geral. Então, a matemática, ela sofreu pequenas mudanças de conceituação, porque se sofresse grandes mudanças, aí que a coisa não ia dar certo mesmo. Então, anota aí o que precisa em matemática. Matemática é processo matemático. Então, o professor de matemática, ele estava acostumado com uma rotina. Ele precisou adequar, então, para resolução de problemas, investigação, desenvolvimento de projetos e modelagem, ok? Então, resolução de problema, ele coloca lá aqueles problemas que era só mecânico, 2 mais 2, 3 mais 3, 7 mais 7, 4 vezes não sei o que. Aquilo lá já era. Ele precisa contextualizar o problema, tá? Para que o menino investigue se aquele problema ele é certo ou não. Maria Chiquinha foi na mercearia, comprou 2,5 litros de leite, comprou não sei quanto de maçã. E aí, esses problemas, eles são contextualizados. Investigação, ele precisa investigar, isso está muito na geometria, tá? No desenvolvimento de projeto geométrico, é lindo demais, gente. Então, vamos lá, a matemática, ela tem um letramento matemático, porque muitos dos termos da matemática pertencem à matemática, então precisa conhecer o termo. Destaque do uso das novas tecnologias para o pensamento computacional. Então, aí já começa a trabalhar a questão de malha quadriculada, de sistema binário. Então, o professor de matemática, ele precisa se adequar em álgebra, números, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística, tá? Ciências. Em ciência, gente, ciências da natureza, nós temos ciências. Ciências é a abordagem na direção do letramento científico. Então, partimos também de um problema. Então, perceba que, tanto nas linguagens, quanto na matemática, quanto aqui em ciências, nós temos o quê? O construtivismo, é a resolução de problemas, tá? Constrói-se um levantamento de hipótese, de análise, de representação e de comunicação. Então, a tecnologia, ela vai ser usada para isso, tá? Por que tantas crianças em 2022 não vacinaram? Então, isso é uma definição de um problema, ok? Aí, vai ser feito o levantamento de hipóteses. Por que você acha, João? Por que você acha, Maria? Tá? Vamos ver aqui quantas opiniões nós temos, ok? É necessária a vacinação? Precisa fazer uma intervenção? Como seria feita essa intervenção? O objeto do conhecimento, gente, é vida e evolução, terra e universo, matéria e energia. Essas três unidades, elas devem ser distribuídas ao longo do ano, tá bom? Então, é até uma reclamação que eu fiz e ainda continuo fazendo. Então, eu tô lá na evolução e vida. Tô terminando o sistema digestório. Do sistema digestório, eu já tenho que passar para a água. Aí da água, ainda deu para ligar, né? Ah, você bebe bastante água, porque o sistema digestório... Tarará. Tá, aí da água, do nada, eu vou falar da propriedade da matéria. Aí eu tenho que ligar. O que eu pego? Propriedade da matéria. Gente, qual é o estado da água? A água pode ter estado sólido, gasoso, líquido. Entendeu? Como uma coisa, ela tem que puxar para outra. Geografia. A geografia é a localização do sujeito no seu espaço territorial, tá? Aí, esse espaço temporal, esse raciocínio, essa linguagem cartográfica, ela é muito desenvolvida com os alunos com uma certa facilidade, principalmente com aqueles que jogam videogame. Eles têm uma facilidade de cartográfico no digital, mas no papel não tem. Então, a alfabetização cartográfica no papel precisa ser para todos. O desenvolvimento da habilidade relacionada, procedimento de investigação. Vamos olhar o lugar que passamos. Qual é o relevo do lugar que você mora? Entenderam? Então, ele vai começar a olhar o contexto da realidade ao seu redor. Então, quais são as unidades temáticas aí? Anota todas as unidades temáticas, tá bom, gente? O sujeito e o seu lugar no mundo, conexões e escala no mundo do trabalho,
formas de representação e pensamento espacial, natureza, ambiente e qualidade de vida. Então, pense bem nisso. O eixo que estrutura a geografia é o sujeito no seu lugar que vive, que trabalha e que representa a sua qualidade de vida e a natureza. Pega essa dica. História. A história, ela tem que ser contextualizada. Então, até o 3º ano é a história do menino, eu e o mundo, ok? Aí, do 4º e 5º ano, e depois vai o ensino fundamental 2, é que começam os fatos de retomada histórica. Então, até o 3º ano, eu no mundo. Qual é a minha história? É o meu projeto de identidade, ok? Do 4º ano para frente, aí começa, né, os povos antigos, né, as civilizações antigas, os portugueses, a chegada no Brasil, e tarará, tarará, e aí vai. A valorização de diferentes linguagens oral e escrita e o suporte de memória, que são os monumentos, os objetos, o mito, o lugar, o som, tudo muito visual, ok? E a transição para os anos finais. Então, o currículo, ele é sempre do base para o amplo, certo? Então, os currículos e as propostas pedagógicas, elas devem assegurar um percurso contínuo. Então, aquilo que eu aprendi lá no 4º ano, provavelmente eu devo ver novamente ali no 6º, 7º, 8º ano, tá? Então, olha aqui. Pega isso também. Os alunos, ao mudarem de professor generalista, que é o professor de todas as disciplinas dos anos iniciais, para os professores especialistas, tá, dos componentes curriculares, costumam se ressentir diante de muita exigência e tem que atender feitas pelo grande número de docentes dos anos finais. Então, olha bem, gente, a gente cuidando aí da parte emocional, afetiva do aluno junto com o intelectual. Tem que ter essa transposição, ok? Então, vamos lá. Nos anos finais, a cultura digital, ela já fica bem empregada, tá? Os estudantes, eles são protagonistas do seu próprio conhecimento. Eles fazem essa cultura digital acontecer. Qual que é o desafio, gente? O desafio é ter uma sala de informática organizada. Faz pausa nisso, porque é a opinião da Maria Cláudia. Mas aqui, opinião da BNCC, para não ficar com vergonha. Desafios da instituição escolar. Compreender e incorporar novas linguagens. Educar para o uso de linguagens e tecnologia. Estimular a reflexão e análise profunda da atitude crítica, tá? Aí, eu passo a ter de diferente lá dos anos iniciais, a língua inglesa. A língua inglesa, ela não é obrigatória do 1º ao 5º ano, mas ela é obrigatória do 6º ano, tá? Então, qual que é a abordagem? A abordagem é intercultural. Por quê? Esse intercultural, ela é um multiletramento, tá? E as culturas digitais que usam demais a língua inglesa, tá? O que a gente tem, gente? O adolescente, ele é o sujeito singular e a formação identitária e culturas próprias. Então, vamos lá. O adolescente, ele é um vulcão de hormônio. Por isso, ele precisa ter as práticas diversificadas. Então, acolher essa criança que está virando adolescente nas mudanças, contemplar as necessidades dele, diferente modo de interação social. Tem um tanto que desperta a questão da sexualidade, outros reprimem, outros eles entram numa situação de depressão. Então, o adolescente é um sujeito que precisa ser olhado com carinho e valorizar aquilo que ele sabe, porque lá no ensino médio ele vai ter o seu projeto de vida, tá bom? Então, desafios, tá? Dessa implementação da BNCC, elas foram muitas, tá? Mas eu vou deixar aqui, ó, como um parêntese para vocês. O maior desafio, tá, foi a formação de professores e coordenadores. Por quê? A BNCC, ela foi discutida, ela foi elaborada, ela foi entendida, mas na hora da prática é que é difícil, tá? Então, uma coisa é teoria, outra coisa é prática. Então, os recursos didáticos, avaliação e processo e troca de experiência é o melhor recurso para a gente sair desse desafio aí. Olha, por hoje, muito obrigada.
faça o seu simulado e receba a sua nota. Gente, foi demais essa semana que eu passei aqui com vocês, tá bem? Olha, o curso, ele vai estar disponível e lá dentro do curso, a gente vai falar de cada detalhe que eu precisei passar aqui correndo por cima para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Assiste aqui, faça o comentário, manda esse vídeo para quem precisa, ele vai estar no ar até domingo e depois ele vai sair. Tchau, tchau, até!